Olá, bom dia. E fazendo reconhecimento de malas aqui, logo pela manhã. Os maleteiros estão pegando as malas nas portas dos quartos aqui em Pamukkale. Deixam aqui e cada um tem que vir reconhecer a sua mala. Então, bora tomar um café que a minha malinha não chegou ainda. Olá para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, estamos exatamente na cidade de Alaşehir, na Turquia. E aqui nesse lado histórico que vocês estão vendo com essas ruínas, aqui é a famosa igreja de Filadélfia, que fica aqui. A antiga igreja de Filadélfia, da onde João direcionou uma carta às 7 igrejas do Apocalipse, e uma delas que recebeu uma das cartas foi a igreja, a cidade de Filadélfia, que é uma das igrejas que não foi repreendida junto com a de Esmi pelo nosso Senhor Deus através da carta do apóstolo João. Essa cidade se torna uma cidade pequena, era uma cidade grande, mas hoje se torna pequena porque a cidade de Alaşehir, ela cresceu em volta da cidade toda e hoje temos apenas ruínas, como vocês podem ver, e poucas ruínas para uma igreja daquela que nosso Senhor falou tão bem através da carta de João, onde ele disse através de Davi que uma porta que se abre ninguém fecha e a porta que se fecha ninguém abre. Hoje nós encontramos diversas ruínas por aqui, nessa cidade. Você pode ver essa coluna grande, provavelmente deveria ser um grande império aqui na época, mas hoje não se encontra muitas coisas aqui para contar a história, só apenas essa cidade pequenininha que vocês veem que é uma rua de um lado a outro da rua. Mas a cidade original de Filadélfia, ela está exatamente aqui no fundo, totalmente soterrada. E tem muitas construções modernas, como vocês possam ver. Mas tudo isso que vocês estão vendo aqui, essas ruínas, todas essas ruínas são da época da construção dessa cidade, que nós estamos passeando aqui agora e conhecendo e vivendo essa experiência com mais um grupo de brasileiros que está aqui conosco. Essa cidade aqui é a cidade original de Filadélfia. Aqui estão fazendo uma escavação nessa parte inferior para descobrir mais informações, obterem mais informações. O governo está tentando descobrir mais informações dessa cidade. Provavelmente essa cidade tomava conta de todas essas cidades em volta que vocês estão vendo aqui, mas nós não temos mais muitas coisas para mostrar para vocês além disso, a não ser quando o governo descobrir. O que nós encontramos aqui também, nessa cidade que nós estamos, são algumas tumbas, como essas tumbas aqui. Veja a quantidade de tumbas que tem aqui, que é muito interessante para você quando vir a Filadélfia, que tem uma tumba aqui, tem uma outra aqui, mais ali algumas tumbas, bastante tumba que tem aqui. E na época, como que eles trabalhavam com esse material, com as pedras, como que ele cortava as pedras, com tanta tecnologia, que hoje no Brasil nós usamos as máquinas, e no mundo todo usava as máquinas. Eles descobriram exatamente um modo de cortar as pedras com o som da pedra e a forma que eles batiam fazia essa perfeição aqui na tumba. Olha, veja que essa tumba tem uns desenhos, provavelmente era de uma família muito abastada ou de uma família rica, Aqui foram encontrados bastante materiais com essas quantidades de tumba que vocês estão vendo aqui, mais uma quantidade imensa de desenho nas pedras. Uma quantidade imensa de desenho nas pedras aqui, como vocês estão vendo. E provavelmente isso aqui foi tirado de algum local que ele enterrava as pessoas. Mas as tumbas, ela nunca era enterrada, era sempre preservada em algum dos lugares fechado, onde a pessoa não enterrava direto no chão, como enterramos hoje. Mas sim em um local grande, onde botava a tumba e o corpo ali, o resto mortais, e utilizava para outras pessoas também. E aqui tem uma quantidade imensa de tumbas. E essa coluna gigante que vocês estão vendo aqui é a segunda coluna e a terceira coluna. A cidade de Filadélfia, exatamente, é só essa coisa pequena que vocês estão vendo aqui, nos acompanhando aqui nesse vídeo. E eu quero convidar vocês que vão assistir esse vídeo, não sei que dia, mas que você vai assistir esse vídeo, que depois, quando você quiser vir conhecer as 7 igrejas do Apocalipse,
nós da Liberty Viagens temos o passeio ideal e o roteiro perfeito para que você conheça todas as 7 igrejas do Apocalipse e tenha uma belíssima experiência visitando esses lugares históricos, onde você vai se surpreender com tudo que vocês vão ver e aprender junto com os nossos guias e com os nossos teólogos que acompanham nossos grupos e as nossas viagens. Aqui também tem mais material escrito que for encontrado aqui. Vocês podem observar aqui, tem mais coisas aqui, mais tumba ali. E hoje tem um jardim aqui muito bonito, um local tranquilo, mas que em volta hoje tem a cidade de Filadélfia, como você pode ler depois na sua casa, no livro de Apocalipse 3, você pode entender toda a história de Filadélfia e através dos vídeos, das informações, nós podemos te ajudar para que você venha ter a melhor experiência viajando com a Liberty Viagens, que vai realizar o seu sonho de conhecer esses lugares maravilhosos, e você é o nosso convidado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, deixe o seu like, que junto nós iremos compartilhar as melhores experiências e você vai aprender conosco muitas coisas a respeito da Bíblia, a respeito das viagens e da história que você vai aprender junto conosco. Filadélfia é o local na Turquia que mais sofreu por terremotos. A igreja de Filadélfia sofreu muito por terremoto, por isso não temos quase nada dela aqui hoje. O povo preferia morar fora das muralhas da cidade, com medo dos terremotos, com medo dos escombros que geravam. Filadélfia, a palavra Filadélfia significa amor profundo, amor filéu, Filadélfia, amor profundo. E é interessante que, como aqueles terremotos abalaram essa igreja por vezes e eles sempre reconstruíram, hoje em dia, o terremoto social, relacional, vem abalando os relacionamentos e fazendo com que o amor de muitos se esfrie. É interessante que ele diz aqui, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras, novamente falando que ele diz, o santo diz, ou seja, ele fala, ele tem voz. A palavra de Deus diz que a voz de Deus é poderosa, que quebra até o cedro do Líbano. É como o som de muitas águas. Infelizmente, muitos hoje não creem que Deus fala e acham que também os dons ficaram restritos ao tempo apostólico. Mas a contemporaneidade dos dons é uma realidade. Deus continua falando e Ele fala através disso tudo. Foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. E é interessante que ele diz, coloquei uma porta aberta diante de ti. Ele está falando da salvação. Jesus, o Cristo, ele disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagens. Ele está falando de salvação, não está falando de oportunidade de trabalho, de oportunidade relacional, de oportunidade afetiva. Ele está falando de salvação. Porque eles eram perseguidos pelos judeus que habitavam aqui em Filadélfia. Porque para o judeu, aquele que se convertia era tido como herege. É interessante que ele fala que, olha, aqueles que são da sinagoga de Satanás, que a si mesmos se declaram judeus e não são, mentem, eis que os fareis prostrar aos pés de vocês, para entender que eu amei vocês. É interessante que duas igrejas, a de Filadélfia é uma delas, e a de Esmirna, não tem nenhuma crítica. Não tem nenhuma crítica. Em todas as igrejas tem elogio, críticas, instruções e promessa. Qual que é o elogio aqui? Que vocês perseveraram na fé, obedeceram a Cristo, honraram o nome. Crítica não tem nenhuma para a igreja de Filadélfia. Qual que é a instrução que é dada aqui? Sejam fiéis. E qual é a promessa? Um lugar na presença de Deus, ser uma coluna na casa de Deus e ter um novo nome. Por que ele fala de coluna na casa de Deus? Ele diz aqui bem assim, ó. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Por que coluna? Porque eles tinham e viviam apavorados com medo dos terremotos, porque vários aconteceram aqui. Coluna é aquilo que sustenta.
Falou, olha, vocês vão ser sustentáculo para o povo diante de Deus. Se vocês estiverem em Deus, vocês vão ser coluna, vocês vão ser inabaláveis. E por que ele fala assim? Darei um novo nome, o nome do meu Deus, da cidade santa, da cidade de Jerusalém. Porque por 2 terremotos que aconteceu aqui, essa cidade foi reconstruída pelo governo romano. E a primeira vez que ela foi destruída, quando ela foi reconstruída com dinheiro do governo romano, os líderes da cidade decidiram honrar esse governador e trocaram o nome da cidade. Depois ela foi destruída de novo, o governo de Roma investiu de novo para reconstruir, eles deram o nome desse novo governador. Então o que Deus está falando aqui? Ainda que tudo mude de nome, eu vou dar um nome para vocês que nunca ninguém vai mudar. Porque o nome de vocês está escrito nas palmas das minhas mãos. E todas as vezes que Deus se levanta do trono para abençoar alguém, estende as mãos para abençoar as nações, Ele vê o meu nome, Ele vê o teu nome. O nome, seremos chamados pelo nome de Deus. Ele diz, o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele fala. Ele continua tendo a ciência, a onipotência, ele conhece tudo que é feito na sua mente, no seu coração, pelas minhas mãos, com o meu corpo. Nós precisamos entender que nada pode abalar. Filadélfia, amor, terremoto, nome mudado. O que ele quer dizer? Que nada pode abalar esse amor que nós precisamos ter uns pelos outros. Aqui exatamente nós estamos aqui dentro de uma sinagoga, onde o povo judeu morava aqui naquela época, onde o nosso Senhor relatou nas Escrituras Sagradas com a carta enviada para a cidade de Sardes, falando sobre o povo judeu que vivia aqui. Hoje nós estamos aqui diante de algumas ruínas, exatamente da cidade de Sardes, como vocês podem nos acompanhar aqui. Hoje tem apenas ruínas, essa grande cidade murada, que era daquela época, totalmente descoberta essa sinagoga no ano de 1968, e hoje temos essa quantidade de ruínas, como vocês podem ver. Isso tudo aqui fazia parte da sinagoga, sendo que aqui é a sinagoga e aqui um outro espaço feito para o povo judeu, onde eles também se reuniam depois que saíam da sinagoga. Observe os detalhes de riqueza nessa obra de arte, nessa arquitetura que temos aqui, nessa construção do povo judeu. Estamos falando do 1º século, até a guia comentou que pode ser um pouco antes do 1º século, depois de Jesus. Então vocês podem observar isso aqui, essa cidade muito bonita, com a estrutura perfeita, na cidade de Sardes. E nós da Liberty Viagens estamos aqui junto com um grupo, fazendo essa experiência com esse grupo. Já vinha à Turquia por diversas vezes e quero fazer um convite para que vocês, junto conosco da Liberty Viagens, venham ter essa grande experiência de um dia caminhar pelas 7 igrejas do Apocalipse e conhecer toda a Turquia aqui, que fica como era chamado de Ásia Menor, e hoje é conhecido como Turquia, onde tem muito mais além das 7 igrejas do Apocalipse para você conhecer e vivenciar essa experiência exatamente na Turquia, junto com uma empresa que tem o conhecimento e o know-how para lhe trazer até aqui e lhe acompanhar por toda a experiência na Turquia. Entre em contato conosco se você não é inscrito no nosso canal, nas nossas redes sociais. Entre em contato e lá vai ter o pacote ideal para que você e sua família venha até esse local aqui. Nós temos saídas de janeiro a dezembro, sempre saídas em grupos, onde você pode vir e viver essa experiência. Grupos com os guias que falam português, com ônibus, com alimentação, com hotéis de primeira, e você vai ter a melhor experiência da sua vida viajando com a Liberty Viagens. Exatamente, nós estamos no local aqui, onde era um ginásio romano. Esse ginásio que vocês podem ver aqui ao fundo aqui, esse mega ginásio romano, com esse espaço todo aqui dentro da cidade de Sardes, que tem capacidade de 23 mil metros quadrados, tem essa região. Atrás desse ginásio fica ali os famosos banhos romanos. Vamos ter essa experiência, como era um banho romano, na época dos romanos, quando eles viviam nessa região. Esse local aqui são de 2 séculos depois da morte de Cristo. Esse ginásio foi construído aqui, e a cidade de Sardes fica essa parte toda em volta aqui e aqui em volta também, tá? Então vamos conhecer aqui essa experiência, como era o banho romano e como que o tamanho desse ginásio que tinha 23 mil metros quadrados de construção dentro da cidade de Sardes. Exatamente agora, dentro do ginásio
o ginásio tinha aquela parte maior ali fora e tinha essa outra parte onde as pessoas mais ricas daquela época vinham usufruir e aproveitar esse momento aqui. Pode observar pela estrutura da quantidade de colunas que tem nesse local, umas colunas maravilhosas, outras colunas de decoração aqui, uma decoração muito bonita, e umas escritas na parte superior, e a decoração que esse ginásio tinha para receber as autoridades quando vinha até a cidade de Sardes. Sem contar a quantidade de mármores, o investimento que eles faziam e que fizeram nesse local. Nós vamos caminhar até ali agora onde era o banho turco, onde era o banho romano, onde eles aproveitavam para ter essa experiência quando vinha até Sardes. Então os romanos, como cuidou disso aqui e administrou e gerenciou durante um período, ali atrás fica exatamente o local do famoso banho romano que você, junto conosco, vai visitar agora, esse banho romano. Para vocês conhecerem um pouquinho do que era o Império Romano e de toda a sua grandiosidade, de todo o dinheiro que eles tinham na época e de tudo que eles mandavam, comandavam, administravam em toda a Europa, só para vocês terem uma ideia, na cidade de Sardes, nesse ginásio de 23 mil metros quadrados, para você ver esse degrauzinho aqui abaixo, você vai observar que isso aqui tudo era piscina romana. Olha o tamanho da piscina. Essa piscina era uma piscina romana e a água era aquecida com as caldeiras que eles esquentavam aqui. E ali tinha uma saída de água, quando eles tinham que trocar água. E aqui ficava aqueles canos que vocês podem observar naquele finalzinho ali, ó. Aqueles canos é o que abastecia a água, como uma piscina hoje é construída hoje no mundo todo. Na época dos romanos já tinham essa tecnologia, que já faziam isso, porém com a água sempre canalizada e manual. Hoje, diferente das grandes piscinas, dos grandes hotéis, casas luxuosas, que tem o bombeamento de água totalmente diferente desse aqui. Então foi daqui provavelmente que também a tecnologia dessa época fez com que hoje melhorasse a tecnologia do planeta. Então alguém já fez isso lá atrás para o povo melhorar hoje. Então fica com essa belíssima imagem dessa piscina e essas entradas onde ficavam as autoridades ali sentadas conversando, enquanto outros tomavam banho. Então tem essas entradinhas aqui também, ó, que ali ficavam os romanos conversando, as pessoas que eram convidadas para participar dessa piscina e dessa experiência desse grande ginásio que vocês acabaram de ver. Estamos em uma das cidades muito importantes, da onde uma das cartas foi direcionada do Apocalipse, na cidade de Tiatira, diretamente aqui da Turquia. A Tiatira, antes, no passado, era um grande centro comercial, porque fazia ligação com Esmina, com Pérgamos e também com Sardes, as cidades vizinhas aqui. E hoje é uma das maiores produtoras de azeite dessa região e de azeitona de toda a Turquia. E nós estamos diante de grandes ruínas aqui, não é isso, Karen? Sim, além desse centro comercial, nós tínhamos aqui a púrpura e o grande comércio também aqui era sobre os tecidos, né? O comércio aqui era direcionado à púrpura e a tecidos também, então rolava um grande comércio aqui nas vendas. Essa região aqui, apesar de ser pequena, era uma região muito rica. Então, quando foi entregue as cartas aqui a João, entregue diretamente aqui a essa igreja, a Tiatira, onde nós estamos, né, Cleison? Com certeza. E como você falou dessa púrpura e do comércio local aqui, por elas ficar bem no triângulo, junto com mais 3 cidades vizinhas, há uma grande distribuição de alimentos. Por isso que aqui era o centro comercial, na época, quando aqui na Turquia era chamado de Ásia Menor. E esse local que nós estamos aqui hoje, apenas só existe ruínas da grande cidade de Tiatira e do grande centro comercial. Em volta hoje dessa pequena cidade que nós estamos, murada, com apenas com umas ruínas, com essas pedras caídas no chão, essas tumbas que vocês estão vendo aqui, o centro comercial. Então tudo isso hoje lembra tudo que aconteceu no passado e o que nós estamos vivendo hoje aqui em Tiatira. O que nós queremos dizer para vocês é que você que tem um sonho de conhecer a Turquia, conhecer onde era a Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse, nós da Liberty Viagens queremos lhe trazer a essa viagem especial, não só como a Turquia, como outros países também, que vale a pena você conhecer essa história de Tiatira e de toda a Turquia e da Ásia Menor e principalmente das 7 igrejas do Apocalipse. Não é isso, Karen? Isso. Nessa igreja que nós temos aqui do nosso lado esquerdo, apesar dessas ruínas aqui serem pequenas, elas representam muito no livro de Apocalipse, porque uma das cartas mencionava que Deus queria que voltasse a pureza, o amor da vida, né? Nessa carta fala também e repreende a ação de Jezebel.
porque ela tirava o povo romano e levava eles para a prostituição. E Deus exorta isso naquela carta, querendo trazer o povo aqui para uma salvação, né, Cleiston? Isso, e o povo, como estava assim, muito longe de Deus, Muito afastado. muito afastado de Deus, então Deus queria que eles se chegassem até Deus. E com o passar do tempo, chegou até Deus, as cartas veio até aqui, que uma das cartas direcionada à grande, essa cidade de Tiatira, que hoje ficou marcado na grande história, está no livro de Apocalipse, que eu queria que todos vocês tivessem a oportunidade de assistir, de ler esse livro, e estudar um pouco mais sobre a história do Apocalipse, que seria muito bom para o seu entendimento do que eram essas grandes cidades antes e do que é essa cidade hoje, que só restou apenas ruína. E nós queremos deixar um convite para quem quer vir à Turquia fazer o quê, Karen? Sim, quero convidar você para conhecer junto conosco e fazer parte dessa viagem maravilhosa pelas 7 igrejas aqui na Turquia. Eu falo para você, não é só ruína que nós estamos vendo a história, a geografia, a cultura, a alimentação, como era nos tempos antigos e como está hoje no tempo real, porque Deus é vivo. Então eu quero convidar para você para viver essa experiência junto conosco aqui pela Ásia, pela Turquia e conhecer essa grande maravilha, porque aqui também faz parte da peregrinação. Aqui também eu considero uma terra santa, porque finaliza aqui em Apocalipse as cartas. Então a gente faz esse trajeto desse caminho de Paulo, de João, nessa rota toda aqui da Ásia. Deixa eu tirar uma dúvida, Karen. E quem não é inscrito no canal faz o quê? Se inscreva, deixa um like, compartilha aqui juntos, vamos viajar muito. Bora viajar, família. Bora viajar, família.